Fala concurseiro, concurseira, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E vamos aqui para a segunda parte da nossa abordagem da Lei 8.112. Tá? Antes de qualquer coisa, se você está chegando direto nesse vídeo, eu convido você a ir para o vídeo 1 que está aqui na descrição desse vídeo. Você consegue acessar ele lá para começar do começo aí, literalmente. Você também tem acesso aí ao material de apoio, que é o mesmo que foi utilizado para o vídeo 1. Nesse caso aqui, a gente vai terminar a abordagem do material que já foi iniciada lá no vídeo 1, tá? E reforço aqui o combinado, né, porque o combinado não sai caro, de que o nosso objetivo aqui não é um objetivo de revisão, tá, pessoal? Então, eventualmente, se você já está craque aí na Lei 8.112, já passou várias vezes, eventualmente essa aula pode ficar um pouco monótona para você, aí você acelera o vídeo ou eventualmente até procura uma outra abordagem diferente. Hoje o nosso objetivo é para aquelas pessoas que ou tiveram pouco contato com a lei ou eventualmente nenhum contato, tá? A nossa ideia aqui é conversar sem pressa, abordar os conceitos, cada um deles, utilizando exemplos, repetindo conceitos que estejam correlacionados, para a gente conseguir pegar quem eventualmente está naquele primeiro contato e trazer um entendimento bom, um entendimento considerável, né? Tendo em vista principalmente pessoas que eventualmente não tenham tido contato com lei, não trabalham com isso, né? Nunca prestaram um concurso ou já prestaram, mas ainda não tem aquela intimidade com o direito, tá? Então, pessoal, vamos lá. Aqui, a gente já chega aí no artigo 21, que se refere à estabilidade, tá? E o artigo 21 ele traz o prazo de 2 anos, e eu lembro você que na aula anterior, quando a gente viu a disposição a respeito do estágio probatório, a gente viu que, vamos subir lá rapidinho, a gente já está aqui mesmo, né? A gente viu que há um julgado do Supremo, se eu não me engano, do Gilmar Mendes, que ele fala que tá aqui, ó, o julgado, ó, a emenda constitucional 19 de 98, que alterou o artigo 41, elevou para 3 anos o prazo para a aquisição da estabilidade do serviço público e, por interpretação lógica, o estágio probatório, tá? Então, na verdade, aqui é o inverso do que eu estava falando, né? Elevou a estabilidade e por interpretação, o estágio probatório. Aqui a gente viu no vídeo passado falando do estágio probatório, e aqui no artigo 21 a gente tem um prazo para a estabilidade, tá? Então, vale a lembrança. Artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença transitada judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinado do qual lhe seja assegurada ampla defesa. Pessoal, antes da gente continuar, só para a gente ter o combinado certinho, se você eventualmente chegou nesse vídeo aqui direto e continuou, o objetivo do nosso material aqui é que você consiga ver ele substituindo a leitura da lei. Mas aqui na nossa abordagem a gente não vai passar por toda e qualquer disposição, tá? Algumas coisinhas a gente vai pular, tá? Então vamos voltar aqui. O artigo 22 ele traz, né, as possibilidades em que o servidor estável perderá o cargo, né? E coloca aqui sentença transitada, judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. E, já que aqui estamos, eu trago o dispositivo constitucional, que, a bem da verdade, tem mais uma possibilidade aqui, né? São estáveis após 3 anos, isso a gente já viu, de efetivo serviço, de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º, o servidor público estável só perderá o cargo aí, inciso 1, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Isso aqui tem na lei também, né? 2, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, vimos também. E 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa, tá? Então, não confundir, tá, pessoal? Parece não, né? Na minha opinião é maldade, mas o examinador ele pode, né, colocar um conforme lei 8.112 e, de repente, colocar a possibilidade que consta da Constituição e não do artigo 22, tá? Se você está pensando aí, tá, mas isso, né, não avalia nada, né? Tá indo numa besteira, eu concordo com você, né? Mas a gente tem que
se programar para a prova, né? Depois que a gente passar, a gente briga com o examinador, antes a gente só perde. Jurisprudência: o direito de o servidor aprovado em concurso público, estável, que presta novo concurso e aprovado é nomeado para cargo outro, retornar ao cargo anterior, ocorre enquanto estiver sendo submetido ao estágio probatório no novo cargo, tá? Interessante a jurisprudência aqui é que, enquanto não confirmada no estágio probatório do novo cargo, não estará extinta a situação anterior, beleza? Vamos em frente. Tá, então pessoal, vamos trazer aqui para mim, para a gente relembrar aqui o raciocínio para entender os próximos conceitos. Na última aula eu fiz a analogia dos cargos, né, da ocupação de um cargo com uma cadeira na sala de aula. O órgão é a sala de aula, o cargo é uma cadeira dentro da sala de aula que pode estar ocupado ou não, tá? E para ocupar essa cadeira, para ocupar esse cargo, nós temos as formas de provimento. Lembra disso? Que eu falei que a principal, né, que logo vem à nossa cabeça é o quê? Concurso, porque a gente, né, sempre vê, isso é natural, né, por situações que são aplicáveis a nós. Opa, eu quero passar no concurso, eu vou ocupar o cargo, para ocupar o cargo. No entanto, vimos que essa é apenas uma das formas de provimento, né? E aí você viu que, conforme decorremos aqui percorremos a lei, nós viemos na nomeação, falando sobre concurso, requisitos, 2 etapas, chegamos no estágio probatório, estabilidade. Você entende a lógica que a lei está seguindo? Ela falou assim, olha aqui, toma essa forma aqui de provimento e toma os detalhes dela. Agora, por que eu estou relembrando isso aqui para você? Porque nós vamos entrar nas demais formas de provimento, tá? E é muito importante que você tenha sempre em mente que a gente está falando de uma forma de ocupar a cadeira, certo? Você tem o cargo ali e as formas de provimento são formas de pegar alguém e colocar sentado naquela cadeira ali, tá? Vamos ver uma a uma aqui. Tenha sempre isso em mente. Quando estivermos falando de forma de provimento, estamos falando de diferentes maneiras de pegar alguém e colocar sentadinho naquela cadeira que, para nós, o cargo, né? Na nossa analogia aqui, a sala de aula. Então, primeira situação, né? Primeira não, segunda, né? Falamos aí já sobre a nomeação. Vamos agora ao artigo 24, readaptação. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Então veja aqui, ó, isso aqui está pressupondo que o servidor passou por uma limitação, tá? Ele, né, provavelmente estava aí trabalhando, né? Algo aconteceu, uma doença, um acidente, né? E ele vai ser readaptado, né? Vamos supor, né, um policial federal, por exemplo, ele está lá ocupando uma posição em que ele está ali no policiamento, né, ostensivo e tal, e aí ele sofre um acidente, um atropelamento, alguma coisa assim, e perde a perna. Você vai deixar ele em regime de plantão, né? Não faz sentido nenhum. Então, você vai ter que tirar ele dali em razão de uma limitação sofrida no aspecto físico e colocá-lo em outro lugar, colocá-lo em outra cadeira. Percebe o que a lei quer dizer? É uma forma de provimento. Você tem a cadeira ali, você vai colocar alguém ali, mas por que você vai colocar ali? Por quê? Você está colocando ele em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, tá? Obviamente verificado em inspeção médica, né? Se a gente está falando de uma limitação. Se julgado incapaz para o serviço público, readaptando, será aposentado. Ou seja, ele está se referindo aqui, né? Vamos imaginar aí tudo isso, né, vai ser pautado no processo administrativo, né? Óbvio em que há essa inspeção médica. E se esse processo administrativo que inicialmente tendia a readaptar o servidor
chegar à conclusão que ele é incapaz do serviço público, obviamente ele vai ser aposentado, né? Parágrafo 2º, a readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, ou seja, parecidas, né, com a que inicialmente ele exercia, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade, equivalência de vencimentos, e na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Tá? Então, só para a gente entender bonitinho aqui, quando ele fala ali inexistência de cargo vago, né? Lembra da sala de aula? Tem as cadeiras lá, né? E para alguém sentar na cadeira, você precisa que essa cadeira esteja vazia, né? Ou seja, o servidor sofreu um acidente, teve essa limitação física, processo administrativo, tá, não sei o que, opa, vamos botar ele numa função burocrática. Aí olha para o órgão assim, opa, que é a sala de aula, e fala, pô, mas todas as cadeiras estão ocupadas. E agora? O que a forma de provimento, readaptação, está nos trazendo é o seguinte: se todas as cadeiras estiverem ocupadas, ou seja, todos os cargos estiverem providos, você vai pegar esse servidor e vai deixar ele ali dentro da sala de aula, em pé, esperando uma vaga abrir. Ou seja, ele vai permanecer como um excedente, que é o quê? Aquele órgão tem uma quantidade X de cargos, que estão todos ocupados, e ele vai ficar ali esperando, vai ficar trabalhando normalmente, né? Aí isso é uma gestão miúda ali, que vai ser feita pelo chefe do setor, né? Alguém mais próximo ali do chão de fábrica, vamos falar assim, mas ele vai ficar lá exercendo como excedente, ele vai ficar trabalhando, ele não vai ficar em casa esperando, tá? É interessante você saber o que significa excedente, por isso que eu estou destacando isso aqui, porque daqui a pouco a gente vai entrar num outro termo, vou falar só agora, mas não vou explicar, chama disponibilidade. E você não vai poder confundir uma coisa com a outra, tá? Por isso que eu estou batendo aqui no excedente. O que é o excedente? O excedente é quando o servidor está naquela sala de aula, está naquele órgão, está trabalhando ali, mas não tem cadeira para ele sentar. Todos os cargos estão providos, mas ele continua trabalhando lá, esperando abrir uma vaguinha para ele sentar na cadeira, e aí, digamos assim, o quadro de pessoal do órgão vai estar ajustado, digamos assim, tá? Tanto que fala aqui, ó, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga, tá? Vamos em frente, reversão. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Pessoal, isso serve tanto para essa anterior como para essa próxima, tá? Procurem vincular os significados ao próprio nome, tá? Da forma de provimento. Veja, readaptação. Já está no nome. Você pega o servidor e readapta ele. Houve alguma coisa, você vai precisar, né, reajustar a situação. Então, procure vincular o significado ao nome da forma de provimento, tá? Sigamos em frente. Da reversão. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. Reversão é algo que retorna, né? Tranquilo. E aí temos duas formas aqui, tá? Por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou seja, o servidor foi aposentado por invalidez e por um erro, né, ou por uma evolução médica que, em tese, a junta que deu o laudo inicial não previa que fosse ocorrer, esse motivo da aposentadoria deixou de existir, tá? Então vamos ver de novo o dispositivo. Retorno à atividade reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, inciso 1. Por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da sua aposentadoria. Certo? Foi aposentado por invalidez e esse motivo deixou de existir, ou seja, volta para trabalhar. Ou 2. No interesse da administração, desde que tenha solicitado a reversão, a aposentadoria tenha sido voluntária, C. Estável quando na atividade,
D, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação e haja cargo vago, tá? Pode parecer muita coisa para decorar aqui, pessoal, mas a gente tem que procurar ver o sentido da coisa, tá? Primeiro, né, a aposentadoria é um direito do servidor, não é? O sujeito vai lá, trabalha, tá, e fala assim, ó, já deu para mim, agora eu quero descansar. Então, esse inciso A tem toda a ligação com isso, porque se o sujeito aposentou e aposentar um direito dele, como é que ele vai ser obrigado a voltar? Então, A tenha solicitado a reversão. Lindo, faz todo sentido, tá? B, a aposentadoria tenha sido voluntária. Porque se essa aposentadoria não foi voluntária, ela foi, por exemplo, por invalidez, como é que você vai pegar um servidor inválido? Olha, não confunda as hipóteses, tá? Como é que você vai pegar um servidor inválido e vai jogar ele para dentro de novo? Não tem como, né? Só se for, né, lá na hipótese do inciso 1 que vimos aqui, né? Deixou de existir, mas não é disso que a gente está falando, né? A aposentadoria tenha sido voluntária. Se a aposentadoria não foi por invalidez, mas foi por idade, né? Uma aposentadoria compulsória. Como é que ele vai voltar? Não tem como, né? Então, a aposentadoria tenha sido voluntária. Bastante lógico aqui até então, tá? Estável quando na atividade, digamos, esse aqui deixa mais, esses dois deixam mais por conta da decoreba, né? Estável quando na atividade, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. E haja cargo vago, também bastante lógico, né? Se a administração está, digamos assim, com todos os seus cargos providos ou eventualmente até com excedente, igual a gente viu na situação lá da readaptação, em que há uma possibilidade, né, do servidor ficar trabalhando como excedente, qual seria o fundamento da administração chegar e falar assim, não, mas traz mais esse camarada aqui, vamos deixar ele em excedente? Não, mano. Mas por que ele vai chamar de volta se o quadro está todo ocupado? Entendeu? Então, a maioria dos dispositivos aqui tem bastante lógica para ajudar a gente a fixar, tá? Vamos pular aqui para o parágrafo 3º. No caso do inciso 1, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente. Olha o excedente de novo aí. Até a ocorrência de vaga. Então, pessoal, aí deve ter gente pensando assim, mas você acabou de falar aí no inciso 2 que não faz sentido, né, que eu vou decorar, não vou precisar decorar a linha E porque é lógico que não vai ter a reversão se o servidor, se não vai ter a reversão se não houver cargo vago. Então, por que ele está se referindo ao inciso 1 e está falando que vai ter a reversão mesmo se o cargo estiver provido? E vai ficar incidente até a ocorrência de vaga? Por um motivo muito simples, né? Por um motivo muito simples. A aposentadoria por invalidez, isso aqui não está, digamos assim, escrito ali no detalhezinho da lei, mas a aposentadoria por invalidez, ela, além de ter suas consequências aí para fins de até outros vínculos empregatícios que a pessoa queira arranjar, isso é mais matéria do previdenciário, a realidade hoje do serviço público, né, por razões que eu posso complementar aqui logo após essa ideia, é que o servidor está na atividade, aí ele é aposentado, o ganho dele cai. Entendeu? Isso é uma regra quase que universal. Então, é um prejuízo ao servidor. Então, voltando, por que o parágrafo 3º está falando aqui que no caso do inciso 1, que é o quê? Houve aposentadoria por invalidez e junta à médica oficial constatou que os motivos da aposentadoria por invalidez não existem mais. Aí ele vai voltar mesmo se não tiver cargo vago. Nesse caso, é como se fosse uma colher de chá para o servidor, certo? Falando assim, aposentou o cara, diminuiu o ganho dele, né? Aposentou o cara sem ter motivo, ou teve, não existe mais, não. Dá para trazer de volta? Então traz o cara de volta, tá? Então, por que só um adendo, tá? Por que isso acontece muito? Tá? Um adendo assim de quadro geral do serviço público no país inteiro. O problema previdenciário está aí, né? O problema previdenciário está aí
e o servidor está nesse contexto. O que acontece? Muitas vezes, os entes federativos, eles vão colocando penduricalhos no salário do servidor para não dar aumento para o aposentado e para o pensionista. Tá? Essa é a realidade. Então, vai lá, a carreira tal está ameaçando entrar em greve. O que o governo geralmente faz? Qual é a forma mais barata de resolver isso? Inventa um penduricalho que não é aumentar o salário em si, o subsídio, vamos colocar assim. Você não vai aumentar o subsídio do servidor, porque se você aumentar do servidor, você aumenta de todo mundo, você aumenta do servidor da ativa, do inativo e do pensionista. O que se faz muito? Colocam-se penduricalhos para aumentar só do pessoal da ativa, tá? Isso aqui é um adendo, não me entendam mal, não estou dizendo que isso está certo, tá? Eu só estou dando um quadro aqui de como as coisas estão acontecendo, só para você entender um pouco mais a lógica do dispositivo, para ajudar a gente a aprender sem ter que ficar decorando tudo, tá? Então, por isso aqui é porque há de fato, né, um prejuízo quando o servidor ele se aposenta, né? Óbvio, né? O ideal é se programar, mas no caso aqui de invalidez, né? A gente, na maioria dos casos, né? Imagina que o servidor vai ser pego de surpresa, tá? 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade, que é a idade da compulsória, aposentadoria compulsória, tá? Esse dispositivo aqui, ele casa com esse que a gente viu aqui, né? Cadê? Aposentadoria tenha sido voluntária, né? Porque se ele foi aposentado na compulsória, ele já não poderia vir nesse 2 aqui, né? Então, digamos assim, a lei reforçou, né? Vamos em frente, pessoal. 20 minutos, então, de acordo aí com a sua programação, de acordo com o seu gás, dê um pausezinho, né? Toma um golinho d'água, tal, uma beliscada no chocolate, no biscoito, volte aí ao seu nível de atenção alto para a gente continuar, tá? Especialmente para quem está tendo o primeiro contato, costuma ser um contato mais pesado, mais complicado, então se for preciso, dê um pausezinho, não demore muito para voltar, levante aí 5 minutos para a gente retornar, beleza? Vamos tocar para frente. Então vamos lá. Seguindo na lógica que a gente está conversando, vou voltar aqui para mim de novo, que a gente está conversando de quê? Formas de provimento do cargo, né? Formas de pegar a cadeirinha que está lá vazia e botar alguém lá, tá? Então a gente está conhecendo as formas de provimento. Isso aqui serve para toda a lei, tá, pessoal? Às vezes você vai lendo ali, pega um dispositivo muito grande, daqui a pouco você não sabe, no mapa ali, você não sabe se localizar. Do que a gente está falando aqui? A gente está descendo na lei, a gente está dentro das formas de provimento. Então, reintegração. Artigo 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Aí aqui, pessoal, primeiro, né? Desculpa, as formas de provimento são extremamente importantes, tá? Por isso que nesse começo da lei a gente está demorando mais do que o normal, porque é muito cobrado em prova, tá? Esses primeiros 40 artigos. E aqui, reintegração. Veja a lógica do dispositivo, do caput do artigo 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante da sua transformação, quando invalidada a sua demissão. Ou seja, por que a sua demissão foi invalidada? Isso é a lógica do dispositivo. O servidor, ele foi indevidamente demitido, certo? Se ele foi indevidamente demitido, o tempo que ele ficou fora, ele deixou de receber salário e tomou um prejuízo que não era para ele ter tomado. Por isso, o dispositivo nos traz com o ressarcimento de todas as vantagens, certo? Então, primeiro ponto, você entendeu a lógica da coisa. E o segundo é o seguinte: se o examinador tentar confundir você, reintegração e reversão, você não pode confundir onde há o ressarcimento de todas as vantagens ou não, tá?
Porque aqui na reintegração a gente tem uma demissão indevida que não era para ter acontecido. Não é o caso que acontece na reversão, tá? Aqui a reversão, o sujeito ele foi aposentado, digamos assim, ele foi corretamente aposentado, tá? Para ser bem direto ao ponto. Então não há que se falar em ressarcimento de vantagens, entende? Aqui na reintegração houve uma demissão indevida, entende a gravidade disso? Aí você ficou lá 4 meses em casa, teve que, rebolar, eventualmente pegar um empréstimo e tal, e depois não era para ter demitido, não, então me paga o que era para eu ter recebido no período, não era para eu ter sido demitido, então me paga, entendeu? Esse é o sentido dispositivo. Parágrafo 1º, na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos artigos 30 e 31. Esqueça por enquanto os artigos 30 e 31, a gente vai chegar lá no devido momento. O que eu preciso que você saiba da disponibilidade aqui é o seguinte: caso o cargo tenha sido extinto, no caso da reintegração, o servidor vai ficar em casa. É isso. Recebendo, ele vai receber de forma proporcional ao tempo de serviço dele, tá? Então, por enquanto, o que a gente precisa saber de disponibilidade é isso. E lembra que eu falei para você não confundir isso com excedente? O excedente, ele está trabalhando, tá? Excedente, ele está trabalhando. Aqui a gente está falando de disponibilidade. Disponibilidade, o sujeito está em casa, tá? Então, não confunda situação de excedente com situação de disponibilidade, tá? Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, não confunda, aqui em cima ele falou de extinto, aí vai para disponibilidade. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, ou seja, a cadeirinha dele, depois da brincadeira aqui que ele ficou em casa, demitido indevidamente, quando ele voltou a cadeira dele estava ocupada. Então vamos lá. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem. Reconduzido, vamos resumir, está aí logo embaixo, mas quem está ali na cadeirinha dele vai ser jogado para outra cadeira de volta, para a cadeira onde o cara estava ocupando, tá? Ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade, tá? Então, assim, a situação, na verdade, é uma situação delicada como um todo, né? Imagina um sujeito que foi demitido indevidamente e aí alguém ocupa a posição dele, vai lá para trabalhar, né? Não tem nada a ver com a demissão indevida, e aí a demissão é invalidada, o servidor que estava em casa é reintegrado, e aí você que estava lá para ocupar o lugar desse servidor, você vai ser jogado de volta para onde você estava, ele coloca aqui, sem direito à indenização, tá? Ou será aproveitado, ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou posto em disponibilidade. Ou seja, o sujeito que apareceu para tampar o buraco que ficou, corre o risco até de ir para casa e ficar recebendo proporcionalmente, né? Então, é uma situação bem delicada. Recondução, a gente falou aqui da recondução, né? Vamos lá, recondução. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Beleza? Então, o que aconteceu aqui? O servidor foi reintegrado, ocupou a cadeirinha dele lá, só que a cadeira já estava ocupada. Então, o cara que estava ocupando a cadeirinha, ele foi reconduzido. Só que a lei fala que ele só pode ser reconduzido se ele for estável. E se ele não for estável? Parou para pensar nisso? Parou para pensar no tamanho do problema? Se ele não for estável, ele está sujeito à exoneração, está sujeito a ir para a rua. É triste, mas é verdade. O que é altamente improvável de acontecer, tá, pessoal? Porque os quadros, é muito difícil de, assim, você ter um órgão que não tem nenhuma vaga. Muito difícil, né? Não vou nem dizer um órgão, vou dizer um quadro como um todo, né? Vamos supor, você passa lá no concurso X, numa situação dessa aqui, a gente, né, trazendo até para ajudar a gente a fixar o conhecimento. O fulano foi demitido aqui,
preciso de alguém. Você vai lá para o lugar dele? Eu vou. Aí você está em estágio probatório, né? Aí o lugar que você estava foi ocupado. O que vai acontecer na prática é que, na pior das hipóteses, vão chegar para você e vão falar assim, cara, o lugar que você estava antes foi ocupado, o cara voltou, porque a demissão dele foi invalidada, e agora a gente vai arrumar um outro lugar aqui para você ficar. Eventualmente pode ser até com mudança de endereço, mudança de município, alguma coisa nesse sentido. Mas vai ser improvável, na prática, a exoneração do servidor que eventualmente seria reconduzido, mas não é estável. Tá? Então retornemos. Né? A gente viu a reintegração, invalidação da demissão, e vamos ver a recondução. Artigo 29, recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. E 2, reintegração do anterior ocupante. A hipótese 2, ela está casada com o conceito de reintegração. Está literalmente casada. Está lá, o conceito de reintegração está dentro está na hipótese, é a hipótese. E a outra é a inabilitação de estágio probatório relativo a outro cargo. Que é, né, o servidor, ele tá no serviço público e tal, e faz um outro concurso. E lá ele é inabilitado no estágio probatório. Detalhe, recondução está no caput, o servidor deve ser estável. Por isso que se diz que a estabilidade é no serviço público e não no cargo. Você entende isso? Porque o que acontece? O servidor estável, se ele passa no concurso e vai para um outro cargo, vou trazer aqui para mim. O servidor estável, se ele passa no concurso e vai para um outro cargo e ele é inabilitado naquele cargo, ele volta. Ele é reconduzido, para ser tecnicamente correto, para o cargo dele. Por isso que doutrinas, e vários professores dizem que a estabilidade ela é no serviço público. Mas por que ela é no serviço público? Por causa disso, porque estabilizou no serviço público, ele pode ir a um outro cargo, inabilitou, ele volta, porque ele é estável no serviço público. Tá? Inabilitação, estágio probatório. Ah, tá, lembrei o que eu ia falar. Aí a gente viu um julgado agora há pouco, que você deve lembrar que o STF falou que a recondução não, ela não fere, não fere a estabilidade, não fere os dispositivos. E a gente volta naquela situação do país engraçado, né? Se você ler o artigo 29, não é uma interpretação difícil, está dizendo que a inabilitação lá, num outro cargo, permite que o sujeito volte, tá? Isso é do próprio artigo 29, mas, eventualmente, aparece uma jurisprudência na sua prova, você sabe que essa disposição está na lei, mas a jurisprudência já tratou disso também, tá? Vamos em frente aqui. Da disponibilidade e do aproveitamento, tá? Então, vamos lá. Primeiro, lembra que a gente falou de excedente e falou de disponibilidade, tá? Vou lembrar rapidinho só para você não confundir. O excedente é quando o sujeito está na sala de aula, lá, mas não tem onde sentar. Ele vai ficar esperando vagar. E aí ele está em situação de excedente. A disponibilidade é quando o sujeito ele vai para casa e ele fica disponível para a administração chamar ele de volta. Desculpa. Claro que isso é uma situação extremamente indesejável para todo mundo, né? Porque o servidor ele vai ficar recebendo proporcionalmente. Imagina você aí, você é estável no serviço público, tem 5 anos de serviço e vai para casa para receber proporcionalmente. O proporcionalmente considera a sua aposentadoria. Olha a bronca. Imagina, você não quer isso, você prefere trabalhar. E a administração vai ficar pagando alguém para não ter absolutamente nenhum proveito, né? Então, é uma situação em que ninguém fica feliz. A administração paga alguém sem ter qualquer tipo de serviço de volta e o servidor está em casa recebendo aí, dependendo do seu tempo de serviço, eventualmente aí um troco, né?
relacionado ao que poderia estar recebendo se estivesse trabalhando. Então, não confunda situação de excedente com situação de disponibilidade. Vamos conhecer agora a disponibilidade aqui, que na prática você já conhece, mas vamos passar pelo dispositivo. Artigo 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento. Esse é o casamento, tá? Tanto que a seção fala da disponibilidade e do aproveitamento. Esse é o casamento, disponibilidade e aproveitamento. O que é aproveitamento? É o retorno do servidor em disponibilidade. Tá? É isso, é um casamento. Um nasceu para o outro. Far-se-á mediante aproveitamento obrigatório encargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 31. O órgão central do sistema de pessoal civil determinará o imediato aproveitamento. Determinará, não é poderá, tá? Poderá determinar, determinará o imediato aproveitamento de servidor de disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública federal. Isso aqui, pessoal, é justamente porque onde estaria o interesse público em pagar o servidor para ficar em casa, né? Se você tem uma vaga, traz o sujeito para trabalhar, entendeu? Então isso aqui, esse dispositivo é bastante óbvio, tá? Vamos lá, parágrafo único. Na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 37, que está mais à frente, né, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do sistema de pessoal da administração federal, CPEC, até seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. Qual é a hipótese prevista? Eu coloquei aqui, né? Acabei esquecendo de pintar de vermelho. Reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, tá? Isso aqui, pessoal, é uma colher de chá. Imagina o tamanho, né? Imagina não, né? Você sabe o tamanho do Brasilzão, né? E aí você tem órgãos que se espalham aí pelo país inteiro, né? Órgãos de corporações, de organizações, de entidades que se espalham pelo país inteiro. Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, os órgãos ligados aí à vigilância sanitária em âmbito federal, a gente fica aqui até amanhã citando. E a rigor, chega lá uma reorganização, né, um presidente, um ministro, tá, opa, vou ali, ó, não preciso, ó, esse órgão aqui pode abarcar essa região, então eu extingo esse. Então, isso aqui, na prática, é uma brechinha para não obrigar de pronto essa galera se encaixe em outro lugar do país, entendeu? Porque, e aí é uma discussão, né, que não cabe aqui, a nossa aula aqui já fica extensa, porque a gente vai bem no detalhe, do equilíbrio, né, entre o interesse do servidor e o interesse da administração pública, né? Se a gente for só para o interesse da administração pública, a gente vai falar, não, esse papo não, meu irmão, se ajeita aí do jeito que for, mas, né, não adianta a gente tapar o sol com a peneira e achar que o rendimento do servidor vai ser o mesmo, e de um trabalhador que não seja servidor também, você mexer profundamente na vida pessoal dele, trocar ele de lugar assim do dia para a noite, o resultado também para o patrão, que nesse caso aqui é a administração pública, não vai ser dos melhores, né? Então isso é uma discussão longa aí para saber qual é o ponto de equilíbrio. Beleza, então pessoal, vamos voltar aqui para mim. Nós vimos as formas de provimento, tá? Batemos uma por uma. As formas de provimento, pessoal, elas são muito importantes, muito importantes. A gente não passou esse tempo todo aqui, não é porque, né, eu estou a fim de bater papo, não. As formas de provimento, elas são muito importantes. É difícil a gente ter uma prova aí que traz algumas questões de Lei 8.112 e não ter pelo menos uma mençãozinha ali a provimento e vacância, tá? Que é o que a gente vai entrar agora, a gente vai entrar na vacância. Então, provimento muito importante, vacância também. Para entrar na vacância, vamos ao mesmo exemplo da sala de aula. Provimento não é ocupar a cadeira? Provimento não é você pegar alguém e colocar na cadeira? Vacância é
desocupação da cadeira. Tá? Vacância é o que? É o cargo que está ocupado e ele se torna vago, certo? Então, você já entendeu aí que o concurso e a posterior nomeação é só uma das formas de prover o cargo, de ocupar a cadeira. Agora você vai ver que existem também diversas formas de desocupar a cadeira, tá? Vamos lá, vamos para o dispositivo. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão. Lembra, pessoal, que eu falei que a exoneração não se confunde com a demissão? Tá? Que a gente viu lá que a inabilitação, jurisprudência, a inabilitação, estágio probatório é meramente declaratória, podendo ocorrer após o período de 3 anos, desde que a avaliação tenha ocorrido dentro dos 3 anos. Então, o cargo público se torna vago, mas a exoneração não se confunde com a demissão. Percebeu aqui? Então, 1, exoneração, 2, demissão, 3, promoção, 6, readaptação, 7, aposentadoria, 8, posse em outro cargo inacumulável e 9, falecimento. Tá? Os incisos que foram pulados não têm mais aplicabilidade, então a gente tirou aí para deixar a sua leitura mais limpa. Tá? Artigo 34, a exoneração de cargo efetivo far-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Isso aqui, igual já falei e vou repetir, importantíssimo, tá? Estamos pisando aqui num campo importantíssimo. A pedido ou de ofício, né? A exoneração de ofício dar-se-á quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Isso aqui a gente já viu, né? Isso aqui está sendo... Isso aqui a gente vem pisando nessa informação já há algum tempo, então isso aqui está tranquilo. E 2, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Tá? Só para vocês terem em mente e confirmar o que eu acabei de falar, tá? A exoneração, ela não é uma punição, tá? Não é uma punição. É uma forma de vacância do cargo, mas ela não é uma punição. E esse inciso 2 traz isso mais uma vez. O sujeito vai lá, assina o termo, né, para tomar posse e não entra em exercício. Então, a gente vai punir ele. O que ele fez de errado? Ele simplesmente não entrou em exercício, né? Então, a exoneração acontecerá de ofício. Tá? 35. A exoneração de cargo em comissão. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á a juízo da autoridade competente a pedido do próprio servidor. Pessoal, isso aqui é interessante a gente bater num ponto aqui, uma vez que, né, fez essa diferenciaçãozinha aqui, que é o seguinte: cargo em comissão e função de confiança. O cargo em comissão vamos pegar essa regra bem simples, tá, pessoal? Bem simples, para a gente poder seguir e não ficar e aproveitar a oportunidade para ir aprendendo. Por enquanto, decore o seguinte: cargo em comissão é para quem está fora, digamos assim. Aí o sujeito vem e ocupa um cargo em comissão, sem a necessidade de realização de concurso público. E função de confiança é para quem já está dentro, digamos assim. O sujeito vai... ele está ali dentro e vai pegar uma função de chefia, alguma coisa assim. Tá? Por enquanto, só esse conhecimento simples, só para a gente... que várias vezes a lei vai falar, né? Cargo em comissão e função de confiança. Cargo em comissão e função de confiança. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por enquanto serve isso. Tá? É a juiz da autoridade competente a pedido do próprio servidor. Tá? Vamos em frente. Ó, força aí. Deixa o celular de lado, tá? Vamos para mais informações extremamente importantes. Esse começo da lei é extremamente cobrado, é muito cobrado mesmo, tá? Então, fique ligado, aumente seu nível de atenção e vamos lá, a gente já está terminando a aula de hoje, tá? Remoção, vamos lá, remoção e distribuição. Não podemos confundir os dois, tá? A gente vai ver que eles são um pouquinho parecidos, mas é um prato cheio para o examinador, mas a gente não pode confundir, tá? Artigo 36. Remoção é o deslocamento do servidor. Decore isso, pessoal. Remoção é o deslocamento do servidor
do servidor. Por quê? Porque a gente vai ver lá na frente que distribuição é o deslocamento do cargo, entende? A remoção ela é o deslocamento do servidor, a redistribuição é o deslocamento do cargo, tá? Mas vamos uma coisa de cada vez. Artigo 36, remoção e deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede. Tá, isso aqui é importante, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único, para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção. 1. De ofício no interesse da administração, né? Por interesse ali, reorganização de pessoal, de ofício, não tem conversa, a administração vai lá e promove a remoção do servidor. E aí nós temos duas a pedido, tá? A pedido a critério da administração. O sujeito vai lá, levanta o braço, eu quero ir para tal lugar. Por quê? Porque eu quero, porque é minha cidade e tal. Dá para trocar? Ou seja, a critério da administração, tá? Por que eu estou falando isso? Porque os dois a pedido você tem que saber que, ó, você trabalha no lugar de ofício no interesse da administração, você está sujeito a isso, a administração te colocar onde ela quer. E depois a gente tem duas hipóteses a pedido. Uma, você pede, digamos assim, um favor e a administração pode te atender ou não. E o outro é a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Tá? Em uma você pede e pode ser atendido ou não. E a outra, a partir do momento em que tiver configurada a situação descrita na lei, você vai ter direito à sua remoção. Tá? Então, a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. A. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público ou militar, de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios, que foi deslocado no interesse da administração. Foi deslocado para trabalhar, foi deslocado porque o trabalho mandou ele. Tá? Interessante aqui, civil ou militar, qualquer dos poderes de qualquer ente federativo. Tá? Então aqui é o mais abrangente possível, né? Para, digamos assim, preservar o núcleo familiar. Né? B, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, que viva as suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionado à comprovação por junta médica oficial. Pessoal, esse por junta médica oficial, eu vou dizer uma coisa aqui para você não precisar ficar decorando, tá? Todos os dispositivos. Pô, aqui tem junta médica oficial, aqui tem junta médica oficial. Então, o que você vai raciocinar é o seguinte: toda vez que a lei trouxer qualquer situação jurídica que gere um prejuízo, gere um direito, qualquer situação, ela vai trazer a junta médica oficial. Tá? Para não virar bagunça, o cara chega, não, ó, vou arranjar um médico amigo meu aqui, tá? Então, a lei sempre vai trazer isso, tá? Não sei o que, mediante comprovação da junta médica oficial. Tá? Insubsistente, tá? Não sei o que, os motivos tá mediante comprovação da junta médica oficial. Tá? Para não virar zoeira, né? Já é meio zoado, né? Algumas coisas que a gente vê por aí, imagina se a lei, né? Mas vamos lá. Então, repetindo, B, por motivo de saúde do servidor, então falou em saúde, ó. Do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva as suas expensas, isso aqui é importante, ó. Cônjuge do seu assentamento funcional, condicionado à comprovação por junta médica oficial. Isso aí a gente já está conversando. C. Em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Isso aqui é uma colher de chá aí para conseguir... para o pessoal conseguir voltar para casa mais rápido, né? A verdade é essa. Da redistribuição. Então, importantíssima comparação aqui, tá? Não é exatamente um casamento igual, por exemplo, ó, lembra quando a gente viu lá da disponibilidade do aproveitamento? Um não vive sem o outro, né? Um casamento dos conceitos ali. Você tem como explicar a disponibilidade sem explicar o aproveitamento. Aqui, a bem da verdade, são conceitos que existem independentemente um do outro, tá? Só que, como nos dois você pode ter, olha, cuidado com a palavra que eu estou usando, nos dois, na remoção e na redistribuição, você poderá ter o deslocamento do servidor, o examinador pega esse prato cheio e tenta te confundir, tá?
A remoção a gente já viu que é o deslocamento do servidor. Então você já entendeu. É a hipótese em que você se coloca na situação. Então, cara, ó, se eu passar tal concurso e for lá para a cabeça do cachorro na Amazônia, pô, depois eu quero voltar para casa. Eu moro em Minas, eu moro na Bahia, eu moro em Santa Catarina. Isso é o que? É remoção. Já era, tá resolvido. A redistribuição, ela é referente ao cargo. E esse cargo ele pode estar ocupado ou não. Aí que é o grande lance. Porque você vai falar assim, opa, então na redistribuição eu também posso mudar de endereço. Pode. Mas você vai estar mudando de endereço por acidente, digamos assim. Vamos no dispositivo que você vai entender o que eu estou falando. Redistribuição. Artigo 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC. Tá? Você viu aqui que é ocupado ou vago? A redistribuição, ela é uma forma de reorganização dos quadros. Então, esse quadro ele pode estar ocupado ou não, entende? Então, a redistribuição ela tem como objeto o cargo, é o deslocamento. Redistribuição é o deslocamento de cargo. Remoção é o deslocamento do servidor, viu? Redistribuição é o deslocamento de cargo. Remoção é o deslocamento do servidor. Você precisa saber disso, tá? Óbvio, tem outras informações importantes dentro dos dispositivos? Claro que tem. Mas se você não souber isso, você não sabe nada desse conjunto remoção-distribuição, tá? E você está aí sujeito a tomar uma pernada de anão do examinador, tá? Então, vamos terminar a leitura. Redistribuição ou deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, hein? Com prévia apreciação do órgão central do CIPEC, observados os seguintes preceitos: interesse da administração, equivalência de vencimentos, manutenção da essência das atribuições do cargo, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou da entidade. Pessoal, é muita coisa para decorar, né? Óbvio, se você tem tempo, tem disponibilidade, está dando a 10ª passada na lei, 20ª, então ótimo, se dá para você decorar. Mas para quem ainda não está nessa condição, primeira coisa, esses incisos aqui, eles trazem um mandamento de coerência na redistribuição do cargo. Coerência. Você está pegando um cargo, porque a lei criou esse cargo. Você está pegando esse cargo e está pegando esse cargo de provimento efetivo e está levando ele para um outro órgão, igual a gente viu no caput da mesma entidade ou poder. Tá? Então, você tem que tomar cuidado com essa redistribuição. Tá? Você tem que tomar cuidado com as características desse cargo, desse órgão onde ele estava localizado e lá para onde você está levando ele. Que contexto é esse? Como você pretende utilizar esse servidor lá, né? Eventualmente, quando esse cargo for ocupado ou se ele já estiver ocupado. Tá? Então, esses incisos, antes de qualquer coisa, são um mandamento de coerência. Tá? A rigor, a única exceção seria o inciso 1. Tá? O inciso 1 ele é um limitante para que o servidor não queira tentar, de repente, ali no afã de voltar para casa, uma redistribuição, que é um deslocamento do cargo, uma vez que ele quer ir para casa. Então, o interesse é da administração. Pessoal, vocês vão ver aí, quando vocês tiverem alcançado o objetivo de vocês, que quando a gente está fora, né, é fácil, né, falar, não, eu vou para qualquer lugar e tal. Quando as pessoas caem nos lugares, e você está lá dentro e tal, aí você começa a ver pipocar alguns casos de desespero para ir embora para casa, tá? Então, e forçando barra, né, batendo o pé,
indo para o lado da pirraça mesmo, da indisciplina. Então a lei tem razão de colocar determinadas travas aí. Com as travas ainda acontece, imagina sem elas, né? Vamos em frente. A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e força de trabalho. Tá vendo aqui, né? Isso aqui tem tudo a ver com o inciso 1 que a gente viu aí agora há pouco, tá? 38, da substituição. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regime interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Desculpa. Na verdade, aqui é um mandamento de substituição para os cargos de chefia, uma substituição automática, digamos assim, né? Tem que ter o substituto indicado já. Parágrafo 1º. O substituto assumirá automática e cumulativamente, tá? E aí, esse dispositivo aqui, apesar de um pouco grande, resume-se nisso aqui, né? Automática e cumulativamente, e deverá optar pela remuneração de um deles, tá? Isso aqui tem cheiro de prova nesse contexto da substituição. Aqui, pessoal, comparado aí com remoção, redistribuição, vacância e provimento, isso aqui já é um dispositivo menos badalado, tá? Parágrafo 2º. Fará jus à retribuição. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo, função de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o referido pedido. Artigo 39, disposto no artigo anterior, aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria, tá? Isso aqui é um dispositivo, sem dúvida, menos badalado. Pessoal, fica aí o meu convite para você. Se você ainda não nos acompanha aí no canal, inscreva-se e liga o sininho aí para você receber mais conteúdo, a continuidade desse vídeo, outros vídeos aí que vão com certeza te ajudar na sua caminhada, e nos siga no Instagram também. Quer tirar alguma dúvida, pessoal? Tem aqui os comentários, né? Eu encorajo você a tirar sua dúvida. Às vezes é uma dúvida que vai puxar o gatilho do aprendizado. Então deixa aqui sua dúvida nos comentários. Pode ser também no Instagram. Eu até prefiro porque no Instagram você consegue mandar áudio. Então você mete o áudio lá pra gente. A gente consegue conversar com uma clareza maior. Não entendi tal coisa, não sei o que e tal. A gente tira essa dúvida por lá, tá? Se você aproveitou bem essa aula, curtiu, deixa sua curtida aqui no vídeo, é importante pra gente. Inscreva-se no canal e manda aí para colegas que possam ter interesse na matéria também. A Lei 8.102 é importantíssima, cobrada em vários concursos, tá? Esse foi o vídeo 2 e eu te encontro logo mais na continuidade do nosso estudo, beleza? Um abraço, bons estudos aí e até a próxima.